Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando para apresentar para vocês esse lindo suplá especial de Natal. Não é de minha autoria, mas eu fiz a videoaula assim na minha versão. Espero que ajude vocês. Eu fiz ele todo no fio 6, com vermelho fio 6 e o fio encanto dourado. Vou deixar todos os detalhes de material, quantidade utilizado, tudo aqui nas descrições abaixo, tá? Espero que gostem, deem um like aí pra ajudar e se inscreve no meu canal que logo eu vou fazer mais um vídeo bem bacana pra gente. Então, gente, pra realização desse suplá, eu usei o barbante vermelho, tá? E vocês podem usar a marca de preferência de vocês. Eu usei o fio encanto dourado, mas se vocês tiverem preferência por outra marca também, por outro tipo de fio, fiquem à vontade. Eu usei o fio dourado. A agulha, eu uso a fio 3.0, tá? Tem gente que prefere a 3,5, mas como o meu ponto é bem justo, eu faço com a 3.0. A tesoura, né? E a cola, que eu gosto muito dessa T6000, que eu acho ela bem resistente, tá? Então, vamos lá? Bom, gente, vou iniciar aqui com o meu círculo mágico, que eu passo ela aqui entre esses dois dedinhos. Tá vendo? Nos dois dedinhos, passo o círculo, fica assim por baixo, a ponta de um lado e a continuação do fio do outro. Aí, eu passo aqui por baixo e puxo o fio, dou uma torcida e vou puxar aqui novamente, fechando, tá vendo? Aí, eu fechei o círculo. Vou fazer aqui mais 4 pontos, tá? Quatro correntinhas. 2, 3, 4. Aí, aqui eu vou puxar um fio, um ponto alto. Pronto, fechei. Aqui você vai fazer 12 pontos altos nesse círculo mágico, separados por uma correntinha, tá? Vamos lá. 2, né? 3, correntinha, 4, correntinha. Bom, então aqui, gente, eu fiz 12 pontos altos separados por uma correntinha. Aí, aqui eu fiz o último ponto, que é o ponto 12, tá? Ponto alto de número 12. Aqui eu vou pegar essa pontinha do meu círculo, vou puxar bem apertadinho pra ele ficar bem fechado, tá vendo? Aí, aqui, ao invés de fazer uma correntinha, eu vou pegar aqui no primeiro, segundo, terceiro, vou fazer um pontinho baixo, tá vendo? Um ponto baixo. Aí, aqui, fiz o ponto baixo, vou pegar lá por baixo, laçar a agulha por baixo dele e vou puxar o fio, tá? Aí, aqui, eu já considero como um ponto baixo, tá? Uma correntinha, na verdade. Então, vou fazer mais uma, 2 correntinhas, tá? Aí, ficou assim, 12 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui no ponto 12, aí eu puxei, né? Fechei aqui com um ponto baixo e subi. Aí, aqui, como na carreira anterior foi de um ponto alto, aqui eu vou fazer 2 pontos altos, tá? 2 pontos altos separados por uma correntinha. 1, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Novamente. 1, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Aí, aqui eu vou completar as 12, né? As 12 carreirinhas de pontos, 2 pontos altos, tá? Separados por uma correntinha. A hora que chegar na última dupla, eu volto. Então, gente, pronto, a segunda carreira. A segunda carreira, então, foi formada de 2 pontos altos separados por uma correntinha, né? A primeira foi de um ponto alto, a segunda 2 e a próxima vai ser de 3. Então, aqui, da mesma forma que eu fiz com a primeira carreira, eu não vou fechar com uma correntinha. Eu vou lá no terceiro ponto, primeiro, segundo, terceiro. Aí, eu vou puxar o fio, tá? Vai ficar assim, ó.
tá vendo? Aí, eu vou puxar ele, vou fechar aqui, tá vendo? Aí, já é considerado como uma correntinha. Eu faço dessa forma, gente, pra ficar menos aparente, aonde a gente finaliza a carreira, tá vendo? Pra ficar um círculo mais perfeitinho, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou passar por baixo, vou puxar o fio e vou fechar. Então, aqui já tá considerado como uma correntinha, tá bom? Então, vou fazer mais 2 correntinhas, isto. Nessa terceira carreira, gente, serão 3 pontos altos, tá? A cada correntinha, tá bom? Então, 1, 2, 3, uma correntinha, 1, 2, 3, uma correntinha, e eu vou fazer repetidas vezes nesses 12 pontos, tá? As 12 correntinhas aqui de espaço. Vou repetir essa mesma forma, tá? Até o final. Vou fazer mais essa pra mostrar pra vocês. Aqui já tem 2, então vou completar aqui os 3 pontos altos, correntinha. Na próxima também 3 pontos altos até chegar aqui. A hora que chegar nessa última correntinha, eu volto com vocês novamente, tá bom? Então, gente, fiz aqui o último trio antes de fechar, né, essa carreira. Então, a carreira de número 3, 1, 2, 3. Carreira de número 3, 3 pontos altos, ok? Aí, conforme eu falei pra vocês, esse último trio aqui, a gente não vai fechar com uma correntinha, né? A gente não vai puxar a correntinha. Ao invés de puxar a correntinha, a gente vai lá no 1, 2, 3 na terceira correntinha, vai passar a agulha, puxa o fio, aqui, né? Perdão, puxa o fio e vai fechar, tá vendo? A gente vai passar a agulha por baixo, vai puxar o fio e aqui fechar, aonde a gente já vai considerar uma correntinha. Então, faltam mais 2. 1, 2. Aí, gente, se vocês tiverem os pontos assim bem fechados e firmes como os meus, não tiver o ponto tão soltinho, ele vai começar a dar uma fechadinha aqui. Mas é normal, tá? Não tem problema. Aí, você pode dar uma esticadinha, né? Pra te ajudar a ficar mais reto enquanto você faz. Mas é isso aí, tá? Normal ele dá uma fechada aqui no miolo enquanto você vai fazendo. Se você tem os pontos mais fechados. Eu gosto muito de usar essa agulha 3.0 justamente por isso, porque eu tenho os pontos fechados. Então, se eu uso 3,5, eu tenho uma certa dificuldade pra deixar eles mais justos, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar agora a primeira, segunda, terceira, a quarta carreira. Então, já puxei aqui, né? Fechei, fiz mais 2 correntinhas. Aqui, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro, separados por uma correntinha, porque aqui eu vou fazer um aumento, tá? Então, vamos lá. Mais 2 pontos altos. Aqui, tudo dentro de uma correntinha da carreira anterior, tá ok? Então, vou fazer 2 pontos altos separados por uma correntinha. 2 pontos altos, correntinha, 2 pontos altos. E aqui, pra mim passar pro próximo, eu vou fazer uma correntinha também, né? E vou repetir, tá? 1, 2 pontos altos, uma correntinha. Deixa eu puxar aqui o fio. E 2 pontos altos. Mais uma correntinha. Então, assim, eu vou fazer repetidas vezes, né? Até finalizar aqui. Então, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, tudo na mesma correntinha da carreira anterior, tá ok? Aqui, para separar de uma etapa para outra, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, e aqui eu já vou passar para a próxima etapa novamente. Os 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, ok? Vou finalizar a carreira quando eu estiver na última, aí eu volto aqui com vocês pra gente passar pra próxima. Então, gente, voltando aqui, finalizei primeira, segunda, terceira, quarta carreira.
Então, daquela mesma forma que eu falei pra vocês, tá? 1, 2, 3. Aqui eu vou pegar, passar lá por dentro, puxar o fio. E aqui, vou fechar e passei. Vou fazer novamente, tá? Pra ficar bem claro. Aqui, né? Peguei primeiro e segundo. No terceiro. Aí, eu vim aqui. Tá vendo? Tá passando aqui por baixo. Então, eu vou puxar. Aí, vai ficar assim as duas pontinhas. Aqui, eu vou pegar o fio e encontrar as duas. Então, fechei, tá? Aqui, vou passar por baixo, puxar o fio. Aí, já é considerado como uma correntinha. Então, eu vou fazer mais duas correntinhas. Então, gente, a gente vai passar agora pra quinta carreira. Nessa quinta carreira, a gente vai fazer um aumento, tá? Então, aqui, como eram 12, né? 12 casinhas de pontos altos, agora serão 24, né? Como a gente fez no anterior, deixando uma correntinha entre os dois pontos altos, né? Entre as duplinhas. Então, agora, a gente vai fazer o aumento nessa quinta carreira, vamos lá? Então, aqui eu já tenho um ponto alto, né? Então, vou fazer mais um ponto alto. Separar por uma correntinha. Então, vou pegar lá no segundo, onde tem aqui, entre as duplinhas, né? Eu vou fazer 2 pontos altos. Então, essa carreira, gente, vai ser toda dessa forma, tá? 2 pontos altos separados por dois pontos altos separados por uma correntinha. Então, a gente vai fazer dentro das duplinhas, 2 pontos altos, fora das duplinhas. Onde tiver uma correntinha aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos, tá bom? Então, vamos lá. 2 pontos altos, uma correntinha ali dentro do lequezinho. 2 pontos altos. Uma correntinha. 2 pontos altos. Uma correntinha, e aqui, gente, vou fazer essa carreira, tá? Vou dar a volta aqui, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, tá ok? Não esquecendo que essa é uma carreira de aumentos. Então, serão 24 duplinhas, separados por uma correntinha. Então, gente, finalizamos, né? Essa primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta carreira. A quinta carreira, que é a carreira de aumentos, né? Aí, ficaram 2 pontos altos separados por uma correntinha, né? 24 duplinhas. Então, vamos lá. Vamos fechar aqui primeiro e segundo, no terceiro, né? Fechei. Aqui, passei por baixo. Fechei as duas pontas. Juntei, né? As duas pontas, passei por baixo. Fechei, que é considerado uma correntinha. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Nessa carreira de número 6, a gente vai aumentar mais um ponto alto, tá? Ao invés de 2, serão 3 pontos altos, em cada correntinha. Então, vamos lá. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos. Deixa eu puxar aqui o fio. 3 pontos altos, uma correntinha. Essa carreira vai ser toda dessa forma, tá? A repetição é essa. 1, 2, 3 pontos altos, fechados por uma correntinha. Separados, fechados por uma correntinha. Então, no próximo, da mesma forma, tá? 1, 2, 3 e uma correntinha. Então, gente, essa carreira vai ser toda dessa forma, tá? 3 pontos altos, uma correntinha. Gente, igual eu falei pra vocês, é normal ele dar uma embocada assim, tá? Ele dá uma fechada, porque como o meu ponto é justo, tá bom? Ele dá uma fechada, se o seu é justo também, não preocupa, no final dá tudo certo, tá? Fica justo assim, mas no final ele vai esticar. Aí, se tiver te incomodando, você pode dar uma puxadinha, né? Puxando assim, ele vai ficar mais reto, tá bom? Mas pode ficar despreocupado que no final ele vai ficar correto, tá? Vai ficar reto.
não vai ficar emborcado. Então, vou fazer essas repetições até o final e volto aqui com vocês. Não esquecendo que são 3 pontos altos separados por uma correntinha, ok? Então, gente, aqui nós finalizamos a sexta carreira, né? Com 3 pontos altos separados por uma correntinha. Finalizei. Vou pegar aqui primeira, segunda, terceira. Vou puxar aqui, igual eu falei pra vocês. Aí, a gente puxa o fio, fechou. Passa por baixo. Aí, a gente já vai ter a primeira correntinha, né? Essa sétima carreira, ela é da mesma forma que a sexta, da mesminha forma. São 3 pontos altos, né? Separados por uma correntinha, ok? Vamos lá, aqui eu já tenho uma correntinha, vou fazer mais 2 correntinhas. Então, 1, 2, 3, separo aqui por uma correntinha, na próxima, da mesma forma. 1, 2, 3, correntinha, próxima correntinha aqui da carreira anterior, novamente 1, 2, 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, gente, aqui a repetição vai ser essa, tá? Essa é a sétima carreira. A sétima é igual à sexta, que são 3 pontos altos separados por uma correntinha, ok? Eu vou fazer aqui essa sétima carreira, chegando aqui no final, eu volto com vocês. Então, gente, finalizei aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, a sétima carreira. A sétima carreira foi igual à anterior à sexta, 3 pontos altos separados de uma correntinha, né? Esse suplá, o miolo dele tem 10 carreirinhas, tá? Então, aqui a gente vai iniciar a oitava carreira. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceira correntinha, puxou, fechou, passou a agulha por baixo, puxou o fio. Aqui a gente fechou, que considera uma correntinha, né? Agora, vamos lá fazer mais 2 correntinhas. Gente, essa oitava carreira aqui, ela é assim, a gente já vai mudar um pouco. E vai ter mais um aumento pra nona carreirinha, pra nona carreira, tá? A gente pega aqui, já tem um, né, ponto alto, outro ponto alto. Então, vai ficar assim a repetição. 2 pontos altos separados por uma correntinha e 2 pontos altos. Mais uma correntinha. Na próxima, serão 3 pontos altos. Separa por uma correntinha. Na próxima, serão 2 pontos altos, separados por uma correntinha, mais 2 pontos altos. Uma correntinha. Aí, vai ficar sempre assim, tá, gente? Vai dar certinho. Serão 2 pontos altos, separados por uma correntinha, mais 2 pontos altos. Então, vai ficar um leque, na outra 3 pontos altos, na outra um leque, e vai ser assim sempre até o final. Então, esse lequezinho a gente tá preparando pro aumento da próxima carreira, ok? Então, vamos lá. Aqui foi um leque, aqui serão 3 pontos altos. 2, 3. Separamos com uma correntinha. Aqui já serão os 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente de separação. Então, gente, vai ser assim até o final dessa carreira, tá? 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, a corrente de separação, 3 pontos altos. Então, na outra, novamente, 2 pontos altos, uma corrente de separação, 2 pontos altos e outra corrente de separação. Então, vai ser essa repetição, tá? Leque, 3 pontos altos.
leque, 3 pontos altos, leque, 3 pontos altos. Vou finalizar essa carreira e volto com vocês novamente. Então, gente, finalizamos aqui a 8ª carreira. Aí, a 8ª, conforme falei pra vocês, é seguida de um leque, 3 pontos altos, leque, 3 pontos altos. Essa mesma repetição até o final. E aí, como nós iniciamos com um leque, finalizamos com os 3 pontos altos. Dá certinho, tá, gente? Se não der certo, aí vocês podem dar uma verificada que ficou algum repetido. Então, vamos lá. Aqui, conforme as carreiras anteriores, primeira, segunda, na terceira correntinha aqui. Então, eu vou puxar. Aí, você pode fechar aqui um pouquinho pra não ficar muito largo aqui na emenda, tá? Fechou. Gente, aí eu gosto de fazer essa emenda dessa forma, porque eu acho que fica menos aparente, tá? Mas assim, se você tiver uma outra forma e preferir fazê-la, aí fica a seu critério, ok? Então, passei aqui por baixo, puxei o fio, fechei, já considero como uma corrente, tá? Então, vou fazer mais 2, pra ficar a altura correta. Então, aqui, gente, vou iniciar, então, com 3 pontos altos, 2, 3, uma corrente de separação. Essa aqui já vai ser uma carreira com aumento, tá? O aumento vai ser 2 pontos altos que eu vou fazer dentro de todos os leques. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, vou fazer 2 dentro do leque, 2 pontos altos dentro do leque, uma corrente de separação. Aqui, como tá fora do leque, já serão 3 pontos altos. Com uma corrente de separação. Novamente, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, corrente de separação. Já chegou novamente o leque. Então, dentro do leque, 1, 2 pontos altos. E uma corrente de separação. Esses 2 pontos altos dentro do leque são os aumentos, tá? Que eu tô tendo nessa carreira. Então, vai ser essa sequência certinha de 2 carreiras de 3 pontos altos com a separação de uma corrente dentro do leque, 2 pontos altos. Então, serão 2 sequências de 3 pontos altos e uma de 2, tá? Vai ser assim até o final. Então, vou fazer mais uma vez aqui pra você ver. 3 pontos altos. Anteriormente, era dentro do leque, foram 2. Agora, serão 3, mais uma sequência de 3, 2, 3, com uma corrente de separação dentro do leque novamente, 2 pontos altos. Dentro do leque é o aumento. O aumento são de 2 pontos altos nessa carreira. Então, igual eu falei pra vocês, vai ser essa sequência certa, tá? Aqui eu iniciei com 3, mas aqui no final serão com 3 também. Então, a sequência vai fechar certinho. 2 sequências de 3 pontos altos com 2 dentro do leque. 3, 2, 3, 2, ok? Vou finalizar essa carreira e volto com vocês pra gente passar pra próxima. Então, gente, finalizamos aqui a 9ª carreira, tá? Igual eu falei pra vocês, aqui no final seria a sequência de 3 pontos altos. Então, ficou certinho, igual eu falei pra vocês. Sequência de 3 pontos altos, seguido por 2. Então, 3 pontos altos, seguido por 2. 3 pontos altos, seguido por 2. Então, igual eu falei pra vocês, essas 2 dentro do leque são os aumentos que a gente teve nessa 9ª carreira, tá bom? Então, vamos pra 10ª e última carreira do miolo. Vamos lá. Vamos fechar aqui. 1, 2, no terceiro ponto. Puxa. Aqui, né, pra ficar as 2 laçadinhas. Aqui a gente puxa, fecha as laçadas, puxa por baixo e fechou a primeira correntinha. Mais 2. Então, a gente vai colocar aqui mais 2 pontos altos pra ficar o trio. Separado por uma correntinha. Então, essa carreira serão todas a sequência de 3 pontos altos, tá? Mesmo entre onde tem 2 pontos altos aqui, serão todos 3 pontos altos. Então, já fiz 3, próxima da mesma forma. 1, 2, 3 pontos altos. Correntinha,
da mesma forma. 1, 2, 3 pontos altos. Corrente de separação, da mesma forma. 1, 2, 3 pontos altos. Corrente de separação. Gente, essa 10ª carreira vai ser toda dessa forma, tá? Serão a sequência de 3 pontos altos e a corrente de separação. 3 pontos altos, corrente de separação. Essa carreira vai ser toda dessa forma. Vou até o final aqui. Então, gente, terminamos a 10ª e última carreira do miolo desse suplá, tá? Essa aqui foi a sequência de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, finalizamos a 10ª. Vamos agora para o bico. Então, aqui, 1, 2, 3, vamos fechar. Fechou da mesma forma, passa por baixo e fecha como se já fosse uma corrente. Aqui, gente, eu vou fazer mais 3 correntes, porque aqui eu vou precisar de 4 correntes separando, tá? Então, aqui eu já fiz 4, vou fazer mais 1, 2, 3, 4. Aí, eu vou pegar lá na corrente de separação, tá vendo? Então, essa carreira vai ser toda dessa forma, 1, 2, 3, 4 correntes, pego lá na corrente de separação e fecho. Tá vendo? Ela vai ficar toda dessa forma. 4 correntes, aqui na separação a gente fecha, 4 correntes, fecha, 4 correntes. Então, essa é a 11ª carreira, né? Que já é o início do bico. Então, vamos lá novamente, 1, 2, 3, 4 correntes, fechamos, 1, 2, 3, 4 correntes, fechamos. Vai ser essa 11ª carreira toda dessa forma. Vou fazer essa repetição e volto com vocês pra gente fazer a 12ª carreira, ok? Então, gente, terminamos aqui a 11ª carreira, que já é o início do bico, né? Na sequência de 4 correntinhas, fechando. 4 correntinhas, fechando, né? Em cada motivozinho desse aqui. Então, vamos lá. Nessa última aqui, gente, eu deixei pra fechar com vocês, pra mostrar aqui como é que eu faço. O que que acontece? Aqui, ao invés de 4 correntes, eu vou fazer 1, 2 correntes, dar uma laçada na agulha, como se você fosse fazer um ponto alto. Aí, eu vou pegar bem aqui no início, tá? Dessa carreira, bem no início aqui, ó, bem no início mesmo dela. Vou pegar, puxar e vou fazer como se fosse um ponto alto aqui e vou fechar, tá? Vou fazer aqui novamente para mostrar para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Aqui, vou pegar, dar uma laçada na agulha, pegar bem no início dessa carreira, tá? Vou puxar como se eu fosse fazer um ponto alto, vou laçar aqui a primeira vez e fechar, tá? Que ela vai ficar assim, ok? Então, aqui, eu vou fazer mais uma sequência de carreiras, essa carreira vai ser mais uma sequência de correntes. Então, aqui é pra ficar como se fosse aqui no meio, pra gente não ter que ficar andando com um ponto baixíssimo até lá no meio da carreira, tá bom? Então, eu já fiz dessa forma que a gente já chega lá no meio com mais facilidade. Então, aqui, essa foi de 4 correntes, né? Essa 11ª carreira. A 12ª serão de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu vou fechar na próxima. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar aqui. Novamente 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fechei. Então, gente, essa 12ª carreira vai ser toda dessa forma. Igual eu falei pra vocês, o miolo, ele dá uma emborcadinha, mas é normal, tá? Depois que a gente finalizar, ele vai ficar reto, vai ficar perfeito. Então, aqui, vamos nessa sequência, nessa 12ª carreira. Então, só mais uma pra mostrar pra vocês aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fechamos.
E assim sucessivamente até o final, tá? Aí eu vou continuar aqui o meu, quando chegar aqui na finalização eu volto com vocês pra mostrar. Então, gente, finalizei aqui a 12ª carreira, né? De 5 correntinhas, fechando 5 correntinhas, essa mesma sequência. Aí aqui eu deixei essa última pra fechar aqui junto com vocês. Então, vamos lá. Da mesma forma da 11ª, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pegar, laçar aqui na agulha, vou pegar lá onde foi o início, né? Puxei, aqui eu vou fechar e fechei como se fosse um ponto alto aqui, tá ok? Então, aqui a gente vai começar já a 13ª carreira, tá? Que já é o bico. Então, vamos aqui fazer uma sequência de 9 pontos altos dentro aqui dessa primeira laçada aqui, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos dentro dessa primeira laçada, tá? Vai ficar assim. A gente iniciou aqui, aí esse ponto alto aqui que a gente fez não conta, tá? Não conta, então serão, tirando esse aqui que a gente fez pra dar o início aqui, né, nessa 13ª carreira, aí serão, tirando ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? 9 carreiras, aqui a gente fecha com um ponto baixo, novamente 9 carreiras de pontos altos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essa aqui vai ser essa mesma repetição até o final. E vai dar certinho, tá, gente? Uma carreira a gente fecha perdão, a gente faz os 9, né? 9 pontos altos a sequência, fecha nessa próxima aqui, laçada. Na outra laçada, repetição novamente dos 9 pontos altos. Na outra laçada, a gente fecha. E na outra laçada, a gente vai repetir novamente os 9 pontos altos, ok? Aí, ele vai ficando assim, tá? Uma laçada, 9 pontos altos. Próxima laçada, fecha. Próxima laçada, os 9 pontos altos. Aqui, gente, vai dar certinho, tá? Aí, eu vou seguir aqui nessa sequência, vou fazer a minha carreira e volto com vocês. Então, gente, finalizei aqui a 13ª carreira. E aí, o que é que acontece? Se o de vocês não tiver ficado assim reto, pode dar uma esticada nele assim, que ele vai ficar reto dessa forma, tá? Igual eu falei pra vocês, meu ponto é bem justo, então o meu sempre fica. Então, eu vou esticando pra ele tomando forma. Então, aqui eu terminei a minha sequência de 9, tá? Minha sequência de 9. Então, aqui ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 motivos, tá? 18 motivos como esse. Então, aqui o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou fechar essa carreira pra gente trabalhar com fio dourado. Tem gente que prefere finalizar o trabalho para depois passar o fio. Eu acho mais interessante já passar o fio, como eu vou passar ele aqui agora, para depois dar sequência na próxima carreira, tá? Então, aqui, vou pegar e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, ok? Eu vou fazer duas correntes só para segurar o fio aqui, tá? Então, eu vou segurar o fio. Vou dar uma pausa no vermelho e vou iniciar agora com o fio dourado. O fio dourado, eu vou pegar aqui, fechei aqui com o vermelho, né? Então, dei uma pausa no vermelho aqui, vou iniciar aqui, pra ele ficar mais bonito, tá? Não ficar pesado demais. Aqui, eu vou dar um nó, aí fechando o nó aqui na parte de trás, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu já vou pegar o fio
vou puxar. E já vou puxar aqui uma argolinha dele, tá? Então, aqui, eu vou puxar novamente, fechando o ponto baixíssimo. Então, eu vou trabalhar todo no ponto baixíssimo, tá? Toda essa carreira vai ser no ponto baixíssimo, ok? Vou aqui dar continuidade para ir mostrando para vocês. Eu não costumo puxar demais esse fio, ou fio dourado, porque assim, ele não tem a mesma elasticidade que o barbante. Então, eu costumo deixar ele um pouco frouxo, para no final, ele tomar uma forma, assim, mais bonita. Porque se eu puxar o dourado com muita força, eu vou fechar demais o trabalho e eu vou acabar estragando. Então, eu vou deixando ele mais frouxo e vou fazendo essa sequência de pontos baixíssimos. Vou trabalhar toda essa carreira na sequência de pontos baixíssimos. Então, aqui todos os pontos aqui, ó, eu vou passar o ponto baixíssimo no dourado, ok? Vou fazer dessa forma até o final. E ele vai ficando muito bonito aqui atrás também, né? Tem muita gente que gosta de usar o avesso também, né? Então, ele não tem a mesma elegância do que o lado da frente, mas ele vai ficar muito bonito o verso também. Então, vou seguir a sequência aqui, tá? Fazendo pontos baixíssimos e no final eu volto com vocês. Então, gente, tô finalizando aqui. Aí, pra não ter risco de fechar o fio vermelho aqui, eu passei ele aqui pra cima, tá? Passei o fio dourado aqui por baixo, deixei esse vermelho aqui pra cima, pra não ter risco de fechar ele aqui com o meu dourado. Então, eu tô finalizando aqui com os meus pontos baixíssimos, igual eu falei pra vocês, não aperta o ponto no fio dourado, senão emborca. O fio dourado, ele não estica, não tem a mesma elasticidade do algodão. Então, vamos finalizando aqui. Aí, fechei. Aqui, pra finalizar esse fio aqui, eu vou já cortar. Tá vendo que ficou uma argolinha aqui do anterior? Então, vou pegar aqui embaixo e já vou cortar, tá? Vai ficar os dois aqui e essa argolinha. O que eu vou fazer com essa argola? Vou puxar ela aqui. Eu não uso agulha de tapeceiro, tá? Eu faço com a própria agulha de crochê mesmo. Então, aqui, o que eu vou fazer? Ela saiu aqui de dentro, né? Então, vou passar nessas argolas anteriores aqui, que foi onde eu dei início. Vou pegar essa argola que eu cortei agora, vou puxar ela de um lado para o outro. Tá vendo? Puxei ela aqui. Aqui eu vou passar a agulha por baixo. Desculpa aí, gente, tem que passar a agulha por baixo e por baixo desse outro aqui também. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Eu peguei a pontinha, passei por baixo desses dois, soltei ela aqui. Aí, eu passei a agulha aqui nesse buraquinho, desse ponto anterior, passei dentro da laçada anterior. Agora, eu vou puxar essa laçada pelo buraco, que aí ele vai ficar como se tivesse cruzado aqui, ó, tá vendo? Fica certinho, nem dá pra ver a emenda. Então, aqui atrás ficaram as duas pontas. E o que eu vou fazer com essas duas pontas? Eu vou dar duas laçadas. Duas laçadas. Gente, como é viscose, ele solta muito fácil, então pode apertar. Dei duas laçadas. Agora, eu corto essas duas pontas. Pode ser bem no início mesmo aqui da laçada. Você corta. Aí, com a cola, eu vou passar a cola aqui pra lacrar, não ter risco de soltar, tá? Porque esse fio dourado, gente, é muito escorregadio. Então, a gente não pode correr riscos, né? Então, eu venho aqui, bem onde ficou o nozinho, vou passar a cola aqui
para não ter risco de soltar. Passei. Aí, ficou bem lacrado aqui agora. Aí, você pode dar um tempo, né? Pra ela secar. Aí, aqui, gente, ficou assim. Ela ficou meio emborcada aqui assim, tá vendo? Então, como eu falei pra vocês, a gente não pode apertar demais o fio dourado, porque o fio dourado, ele não estica como o vermelho. Então, aqui, é só você ir dando uma esticadinha, que ele vai tomar a forma dele, tá? E fica muito bonito, tá vendo aí? Então, ok, finalizamos aqui essa parte com o fio dourado, a gente vai voltar aqui no vermelho. Então, aqui, eu vou desmanchar essas duas correntes e vou, aqui, ó, laçar a agulha aqui novamente. Então, eu vou passar só nessa parte de trás um ponto baixíssimo. E aqui no segundo, eu vou passar e já vou fazer um ponto baixo. Então, aqui já foi um, né? Considerado como uma corrente, então, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Aí, pra ficar como se fosse o ponto alto, mais uma corrente de separação. Então, aqui no próximo, vou fazer mais um ponto alto e uma corrente de separação, mais um ponto alto. Perdão, gente. Um ponto alto, uma corrente de separação, mais um ponto alto, uma corrente de separação, e assim eu vou fazer até dar 7 pontos altos com uma corrente de separação, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta mais um. Então, mais uma corrente, mais um ponto de separação. Mais uma corrente. Aqui, gente, vai ficar assim. E aí, você não faz uma corrente pra separar aqui. A gente já vai direto no próximo, pula um ponto, tá? Pula o ponto, no segundo ponto aqui, você já vai fazer direto um ponto alto, sem corrente de separação. Aí, aqui sim, você vai fazer um ponto alto, uma corrente de separação. Próximo, um ponto alto. Deixa eu só puxar o fio aqui, gente. Um ponto alto, uma corrente de separação. Um ponto alto, uma corrente de separação. Até dar os 7 pontos altos. Então, vamos lá, aqui temos 3, 5, 6, corrente de separação, 7. Aqui, como são 9, ficarão um ponto aqui anteriormente e um ponto depois, livres, tá? Aqui em cima ficarão só 7 pontos. E assim vai ficar, tá vendo? Dessa forma, muito bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos com uma corrente de separação. Para o próximo motivo, sem um ponto de separação. Não precisa de uma corrente para separar, tá? Pode ir direto no ponto alto. Então, pulei um ponto, próximo ponto, já pego só na carreira de trás, gente. Desculpa, eu esqueci de frisar com vocês. Somente na carreira de trás, porque senão tira um pouco da elegância aqui do trabalho, tá? Somente na carreira de trás, ok? Então, vou repetir aqui. Pulamos uma carreira, na próxima carreira, um ponto alto somente na laçada de trás. Então, vamos lá, um ponto alto, uma corrente de separação. Um ponto alto, uma corrente de separação. E assim, vamos fazendo até dar 7 pontos altos, com uma corrente de separação em cada motivo desse aqui, tá? Então, aqui 4, 5, corrente de separação, 6, corrente de separação e 7.
Igual eu falei pra vocês, tem que ficar um ponto livre aqui, tá? Um ponto livre no início e um ponto livre no final. E 7 em cima, aqui, vamos direto pro próximo ponto alto, sem corrente de separação. Gente, finalizei essa carreira. Igual eu falei pra vocês, pode ser que ele dê uma emborcada, né? Assim, aí é só você dar uma ajustada nele que ele toma forma, tá? E a gente terminou mais essa carreira. E finalizamos, então, com o vermelho, tá? Terminamos com o vermelho aqui. Então, vou pegar aqui nessa carreira, no terceiro ponto. Aqui, eu já cortei, tá? Então, aqui, vou puxar e vou fechar com o ponto baixíssimo. Fechei, cortei, né? Quem não tiver cortado, pode cortar agora e puxa aqui. Aí, ele vai ficar o fio aqui pra frente, certo? Vai ficar assim. Então, você pega a agulha de trás para frente, puxa aqui ele para trás, tá vendo? Ele vai ficar a ponta aqui pra trás. E aqui ficou perfeito. Nem dá pra ver aqui a emenda, tá ok? Então, pessoal, vamos iniciar aqui novamente com o fio dourado. Vamos pegar o fio dourado. Então, não vamos colocar aqui no mesmo lugar pra não ficar assim cheio demais as emendas, tudo juntas, tá? Então, a gente pega aqui, passa o fio dourado. Vendo? A gente vai dar um nó lá na parte de trás. Pronto, pra ele ficar firme aqui, tá vendo? Então, a gente pega aqui. Com a agulha, você pega nesse ponto, puxa ele pra frente. Então, aqui, faz um ponto baixo. Aí, na próxima carreira, você já faz outro ponto baixo. Aqui você fez uma corrente, perdão. Aí, aqui você... Deixa eu iniciar novamente aqui, pra ficar mais fácil. Você pegou a agulha para trás, puxou o fio dourado para frente, faz uma corrente. No próximo ponto baixo, né, na próxima correntinha, você faz um ponto baixo. Aí, aqui, você já vai fazer duas correntes. Pegar nessas duas argolas aqui, puxar e... fechar esse ponto, essas duas correntes, tá? Aqui, gente, a gente já tá fazendo a finalização do suplá, tá? Já é a última carreira, onde a gente tá fazendo novamente com detalhe dourado. Então, vamos fechar aqui, ponto baixo, né? Duas correntes, fechamos aqui novamente naquelas duas argolas. Pronto, ponto baixo fechando. Vai para a próxima carreira aqui. Fechamos. Aqui, você vai fazer 3 correntes. 3 correntes. Novamente, pega nessas duas argolas aqui, tá vendo? Nessas duas argolas, você vai passar a agulha nas duas juntas, puxar o fio e fechar essas duas pontas, tá? Então, passou aqui na próxima, fechou com um ponto baixo, novamente duas correntinhas. Então, vamos pegar novamente nas duas laçadas, fechamos com ponto baixo, aqui, novamente duas correntes, laçamos nas duas argolas, puxamos e fechamos, e aqui a gente vai fazer com ponto baixo. Aqui, gente, nós não vamos fazer nenhum ponto. Você já vai direto lá aonde é o encontro dos dois motivos. Puxa pra cima e faz um ponto baixo, tá? Fechando. Ele vai ficar assim, vai ficar com duas... no ponto picô, né? 2 picôzinhos com 2 correntes, um picô, que é o picô do meio, com 3 correntes. Novamente, 2 picôzinhos com 2 correntes, tá bom? Aí, ele vai ficar, então, com 1, 2, 3, 4, 5 picôs em cada motivo desse, ok? Então, vamos para o próximo. Aqui, você vai fazer uma correntinha, finalizar aqui com o ponto baixo, fechou. Então, 2 correntinhas, vai pegar nas duas argolas, puxar o fio e fechar. Então, novamente, um ponto baixo, né? 2 correntinhas, fechou nas duas argolas,
fechou o picô e ponto baixo no próximo. Aqui, como eu fiz 2 picôs de 2 correntes, vou passar para o picô de 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3 correntes. Fechei nas 2 argolas, o picô de 3. Fechei o picô, ponto baixo. E aqui, novamente, as 2 correntes para o picô de 2 correntes. Pegou nas 2 argolas, essa argola e essa argola, puxou, fechou, ponto baixo. Novamente, picô de 2 correntes, pegando as argolas, fechei o picô e ponto baixo. Aqui finalizamos mais motivo. Aqui, sem nenhum ponto, nenhuma corrente de separação, vou pegar direto aqui, passa por baixo, né? E vou fechar com ponto baixo, tá? Aqui, sim, você faz uma corrente de separação para ir pro próximo motivo, tá vendo? Então, aqui você fechou 2 correntes, fechamos aqui nas 2 argolas o picô, primeiro picô de 2, nesse motivo, ponto baixo, novamente picô de 2, vamos fechar nas 2 argolas aqui, e ponto baixo. Aqui, então, picô de 2, agora é o picô de 3 pra ficar no do meio, né? São 5. Então, 1, 2, 3 correntes. Aqui, pegamos nas 2 argolas, puxamos e fechamos o picô. Ponto baixo, 1, 2 correntes. Fechamos ali nas 2 argolas, fechamos o picô. Ponto baixo, novamente 2 correntes, fechamos ali nas argolas, fechamos o picô. Aí, e aí, vamos passar para o próximo motivo. Gente, vai ser essa sequência até finalizar essa carreira, tá? Então, aqui, igual eu falei para vocês, não precisa de nenhuma corrente de separação. Você vai direto ali, fechou, para próximo motivo, uma corrente, ok? Aí, gente, vai seguindo essa mesma sequência até o final da carreira. Aí, eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Gente, cheguei aqui no final, né? Aqui, no final, na última carreira do nosso suplá. Aqui, então, vou pegar novamente aqui embaixo, fechar. E aqui, gente, eu vou cortar já o meu fio dourado, tá? Cortei nesse mesmo local aqui, tá vendo? Onde a gente deu início, aqui eu vou puxar ele, então, pra cima, que eu vou apertar pra ele ficar bem justinho. E aqui, onde eu dei início, eu vou passar a agulha, laçar aqui dentro dessas 2 argolas aqui. Vou pegar esse fio, passar pela agulha e puxar ele pra trás, tá vendo? Que ele vai ficar assim, bem discreto. Então, aqui atrás, eu vou dar um nó nos 2, bem justo, tá? 2 laçadas, bem justas mesmo, pode apertar, porque esse ele é danado para soltar. Então, aqui com a agulha, vou cortar essas 2 pontinhas e vamos de novo com a cola, gente. Tem que ficar bem feito o arremate dele para não correr risco de soltar, tá? A gente passa a cola aqui, aí fica assim, agora fica muito mais seguro, né? Então, pronto. Agora, eu vou fazer os arremates do vermelho, que o avesso. Então, aqui eu não tinha feito o arremate do vermelho. Como são 6 fios, eu pego a agulha, separo 3 pontinhas para um lado, 3 pontinhas para o outro. Abri ele, e aí,
Aqui eu passo aqui no qualquer argola aqui segura, então eu passo 3 e pego essas outras 3 e faço 1, 2, 3 laçadas para ficar bem seguro. Gente, esse tipo de arremate aqui, ele fica bem discreto. Aí eu corto bem justo, assim, bem no rumo aqui das laçadas, ele fica bem discretinho esse arremate. Aí eu pego aqui no meio do mesmo jeito. Onde a gente fez, né? Onde foi o início que a gente fez o anel mágico. Então, vou lá, separo 3 fios para um lado, 3 para o outro. Pego aqui, qualquer laçada aqui segura, próximo, passo por baixo, né? Tô aqui com 3 laçadas, passo a agulha por baixo da laçada, passo a laçada na agulha e puxo para trás. Aí. E aí, ficou uma antes da laçada e uma depois. Então, da mesma forma, 1, 2, 3. Aí, um arremate bem discreto e seguro. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.